Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Caros clientes, mais um vídeo aqui, consultor Thiago passando para vocês. E é o seguinte, nesse vídeo aqui, a gente vai entender, caro cliente, você só não compra o seu apartamento por causa de três simples motivos, tá? Três tomadas de decisões, né? Três respostas que você vai dar para você que gera a sua negatividade com relação à compra, que você não efetua a conclusão de conquistar o lar dos seus sonhos aí. E eu vou mostrar para vocês os três motivos que você acaba não efetuando a compra do seu apartamento, beleza? Vamos lá. Eu peguei aqui uma pesquisa, um estudo realizado pela Universidade de Harvard. E essa Universidade de Harvard apontou que 85 a 95% das nossas tomadas de decisões de compra são inconscientes, ou seja, a gente não está racionalizando, a gente não está processando racionalmente 85 a 95% das nossas tomadas de decisões. Então a gente acaba comprando de forma inconsciente, né, sem a nossa razão consciente ali. E ele continua, né, aqui nesse documentário que eu peguei, as marcas fazem de tudo para que as compras sejam inconscientes, ou seja, emocionais, pois assim o consumidor cria uma relação com o produto que pode nunca mais ser rompida, né? Nunca mais pode ser quebrada. Afirma Fernando Kimura, especializado em neuromarketing pela Universidade de Buenos Aires e que atualmente trabalha no marketing da Oracle América Latina. Segundo o especialista, o ser humano tem três cérebros. Então, segundo esse especialista, o ser humano ele tem três cérebros. Ele é um estudante de neuromarketing, né? Neuromarketing é o estudo onde se aplica a neurociência, né? O estudo do cérebro humano, juntamente com o marketing, ou seja, o processo de estar vendendo, lendo e indo de acordo com o estudo do neuromarketing, da ciência, né? Do estudo da tomada de decisão, do estudo da mente humana. Beleza? Então, segundo ele, são três tipos de cérebro e a gente vai falar aqui o primeiro cérebro, que é chamado de novo cérebro, ou neocórtex. Ele fica na parte toda frontal aqui da sua cabeça, né? Na parte frontal, ele é chamado de neocórtex, ele é responsável pelo pensamento racional, né? Nós, seres humanos, é o que mais tem o neocórtex desenvolvido, depois tem o golfinho, né? E é por isso que a gente consegue se comunicar de forma tão exata, de forma tão definida, e né, consegue gesticular vários tipos de argumento, né? Graças ao novo cérebro neocórtex. E a gente tem também o segundo cérebro, que é o cérebro emotivo, já fica um pouco mais para baixo aqui. O segundo cérebro, o cérebro emotivo, ele é responsável pelas sensações. Por exemplo, quando você está com frio, né? Ou então aquela sensação de frio na barriga, um mal-estar, né? Um suar, um calafrio, né? Quando você sente um calafrio, é o cérebro emotivo que é responsável por essas sensações, né? Calor também, aquela ansiedade e tudo mais, é causada pelo nosso cérebro emotivo. E aí a gente tem um terceiro cérebro, que ele fica mais na base, aqui na parte mais baixa, ele é chamado de cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é responsável pela decisão final e geralmente é ativado pela recompensa imediata. Ele também é responsável pela nossa sobrevivência. Por exemplo, nos mercados tem muito isso de leve 2, pague 1, né? Promoção só hoje, então algo imperdível, algo que você precisa capturar hoje. Esse nosso cérebro reptiliano ele é ativado. Ele também é ativado pela nossa sobrevivência. Por exemplo, aí, vamos imaginar aí você ver um pitbull solto na sua frente assim. A primeira coisa que você vai fazer é tentar se proteger. Se você tem filho ou filha, tentar proteger os seus parentes, e isso é normal, porque além o pitbull ele é um animal, ele é um cachorro, assim como outros cachorros, mas pela fama, né, pelo drive que já foi colocado de algum parente falar para você, ou então de algum documentário que você viu sobre essa raça de um poder de mordida muito grande, então isso naturalmente te faz aquela trava, né? Ou então às vezes, não sei se você já sentiu isso, né? Você está passando em algum lugar e alguma coisa, né? Às vezes um mato, um arbusto, alguma coisa tinha um rosto, tinha um formato de rosto, ou então tinha um formato de rosto de um bicho, por exemplo, assim. Você na hora você vai e olha de novo, assim, instintivamente. Outra forma da gente entender mais ainda sobre o nosso sistema reptiliano é quando, por exemplo, você queima a mão em algum lugar, né? Você encosta em algum lugar e aquilo ali está quente, você tira instintivamente, você não pensa para poder você tirar, né? Primeiro você tira instintivamente e depois você pensa. Esse tirar primeiro, né? Esse primeiro instante onde você tira, quem está fazendo isso é o seu sistema reptiliano, o seu cérebro reptiliano. Posteriormente, o seu neocórtex, né, o seu cérebro novo, ele vai raciocinar o porquê você tirou, né? Nossa, queimei a mão, por exemplo. Aqui é muito interessante a gente falar que muitos de nós,
quando não realizamos a compra de alguma coisa, no caso a gente está falando da compra de um apartamento, quando você não compra um apartamento, naturalmente você vai falar 90% das vezes que é preço. Mas isso é só uma resposta do seu neocórtex, querendo dizer que você não comprou, por quê? Porque simplesmente tinha preço. E aí aquela conversa dentro da sua cabeça se encerra. Mas 90% das vezes não foi por causa de preço, foi por causa dessas três tomadas de decisões aí. Eu diria que, estou sendo bem conservador aí, dizendo que 90%, eu diria que até uns 95% seria a sua tomada de decisão e só 5% seria realmente financeiramente, né? Vamos lá. Diz aí quem nunca fez um esforço, tipo, sei lá, se você ia comprar um carro ou você ia realizar algum tipo de conquista na sua vida, ia viajar, sei lá, para Disney, ia para algum lugar, você às vezes fez um esforço financeiro tão grande e capaz de você conseguir que você olhando, né, para trás assim, você fala, caramba, velho, eu achei que eu não teria conseguido essa façanha, mas realmente eu consegui fazer uma viagem para algum lugar que você queria e há um tempo atrás era impossível, né? Então, a vontade, quando a gente realmente ativa essa vontade forte, a gente consegue responder esses três motivos, né? A gente, independente de preço, a gente consegue conquistar, a gente consegue comprar aquilo, alcançar aquilo que está no nosso objetivo, né? A gente vai dar um exemplo aqui para vocês sobre, vamos imaginar aí que é seu aniversário, né? Aniversário seu. E a sua tia, por exemplo, uma tia distante aí, ela veio de longe, né? Longe de onde você está morando, para estar te dando os parabéns aí, para estar visitando a família. Isso já faz muitos anos que ela não vinha. Ela aproveitou e veio justamente no dia do seu aniversário e ela entrega para você uma camisa da cor que você menos gosta, a cor que você mais odeia. E sei lá, se você gosta de azul, imagina que ela entregou uma camisa rosa, ou vice-versa. A camisa que você mais odeia, ou o modelo de roupa que você mais odeia, imagina. E sei lá, você gosta de short curto e a sua tia entregou uma calça de freira, por exemplo. Tô dando uma ideia aí, uma saia de freira ela te entregou. Enfim, e ela te fez ainda uma pergunta, né? E aí, meu caro sobrinho, minha cara sobrinha, você gostou? A maior parte das vezes você vai falar que sim, nossa tia, eu gostei muito. Se for a cor, você vai até falar da camisa, você vai comprar uma calça da mesma cor, ou de uma cor que combine, né? Enfim, isso acontece por quê, né? Porque a gente não quer. O momento ali de prazer imediato, ele é muito maior do que o seu racional, né? Que já está montado um padrão ali que você não gosta, né? Então, o que ativa nisso é aquele sistema de prazer imediato. E ainda mais por causa de todo momento, né? Um parente seu não vem há muito tempo, isso vai ativar o quê? Vai ativar um gatilho de reciprocidade, um gatilho de gratidão dentro de você. E aí, instintivamente, você acaba sendo imensamente grato, mesmo não gostando. Se fosse numa situação, de repente, diferente, você iria falar, se fosse, por exemplo, seu marido, seu namorado, por exemplo, então um parente, alguém que você vê mais constante aí, de repente a chance de você falar que realmente não gostou, de você ser mais sincero, é muito maior. E isso é natural, acontece justamente porque eu falei para vocês do nosso sistema de resposta, que ele vem primeiramente aí do nosso cérebro reptiliano e depois o nosso neocórtex, ele só entende, no caso, essa tomada de decisão, né? E quem nunca, por exemplo, fez isso, né? Falou que realmente gostou, mas na verdade você não tinha gostado, né? A gente tem outros exemplos que é fácil de você entender o seu sistema reptiliano, por exemplo. No caso, quando você vai fazer exercício físico, vamos falar aí para pessoas que fazem exercício físico ou então estão no processo de começar um exercício, de manter uma rotina. Você que acha difícil manter uma rotina de exercício físico, a chance de você estar passando por esse processo aí de não ter essa recompensa imediata é muito grande, por isso que muitas pessoas acabam desistindo no meio do processo de crescimento aí numa academia ou então no processo de emagrecimento, né? Por quê? Você, imagina aí, para poder você conseguir ter um resultado que você consiga visualizar na academia, vai demorar cerca de 3 meses. E para quem quer emagrecer, quando você come um alimento aí que não era mais para poder você estar comendo, por exemplo, aquele prazer, ele é imediato, ele é em segundos, comparado ao tempo que você vai demorar para poder ver aquele prazer visual, estético, né? Ver o seu corpo mudando. Isso demora cerca de 3, 6 meses ou até mais, dependendo aí de cada biotipo. Enquanto que, para você ingerir um alimento, para você, no caso aí, acabar atrasando o seu processo de emagrecimento, vai ser bem rápido, justamente por causa disso. A sua mente, ela prefere o prazer imediato do que a longo prazo, né? Outros exemplos aí
você que quer, por exemplo, parar de fumar. O fato de você não conseguir parar de fumar é porque o prazer de fumar ele é imediato, enquanto que a possível doença, né, possivelmente você pode estar prejudicando a sua saúde aí, é a longo prazo, é longe aquilo ali. Então aquilo ali está sendo tratado com o seu cérebro neocórtex. E ele não é o tomador de decisão principal. O tomador de decisão principal é o seu sistema reptiliano, é o seu sistema de prazer imediato, ao mesmo tempo de sobrevivência. Então, dito tudo isso, acredito que agora ficou mais fácil de entender que, basicamente, para ficar fácil, né, o profissional aqui, o doutor Fernando, ele disse que a gente tem 3 tipos de cérebros, né? Mas para a gente ficar fácil de entender, basicamente é o neocórtex e o seu sistema reptiliano, seu sistema límbico de tomada de decisão. E então, entendendo isso, hoje você consegue prestar um pouco mais atenção nas suas tomadas de decisões. Por exemplo, se você está com um alto astral baixo, a chance de você tomar uma decisão ruim é muito maior do que se você está com um autoestima, né? Você está muito feliz. Então, só para poder você entender quão importante é a sua tomada de decisão e você estar bem entendido com esse sistema de racionar o que você está realmente fazendo, tá? Eu vou contar aqui para vocês 3 histórias resumidas aqui de atendimentos que aconteceu comigo e depois eu vou explicar para vocês esses 3 motivos aí pelo qual a gente acaba não comprando um apartamento, né? Eu vou explicar para vocês as histórias resumidas, depois no final eu acabo contando para vocês aí esses 3 motivos. E interessante porque eu não vou contar aqui qual foi dos motivos, mas algo que tem em comum entre essas 3 histórias é que nenhum desses 3 clientes, eles fecharam a compra comigo, né? Eles não compraram um imóvel. Acredito que ainda nem compraram, né? Alguns deles aqui talvez comprou, mas a chance de não ter comprado ainda é bem grande, tá? Vou contar a primeira história aqui que aconteceu. A primeira história aqui que eu vou contar para vocês é um atendimento que eu fiz em outubro de 2022, no ano passado, tá? Eu fiz esse atendimento em outubro, foi num domingo, foi próximo da hora do almoço. Na verdade, o cliente atendeu hoje, ele entrou em contato comigo no domingo, um pouquinho antes da hora do almoço, a gente estava se preparando para almoçar. O atendimento foi lá para umas 2, 3 horas, mais ou menos aí, desse domingo, né? E eu atendi porque o cliente ele mostrou um interesse muito forte e era um casal de primos, de clientes que já tinham comprado com a gente. Então a gente, principalmente quando é indicação assim, a gente dá uma certa atenção, principalmente por consideração desse outro cliente nosso que acabou fechando também a compra conosco, né? Eu fui lá, atendi, era um apartamento aí que estava pronto para poder estar morando e era um empreendimento, um apartamento único, né? Dentro de um condomínio que já estava rodando, já um apartamento pronto. R$ 139 mil, um preço exclusivo, um preço único aí para quem está acompanhando o mercado imobiliário. Um apartamento de 139 é um apartamento barato, né? Aqui na região de Hortolândia, né? E já pronto para morar, já com algumas reformas aí, já reformado na verdade, ia ter que fazer algumas reformas por questão de depreciação, porque o imóvel já foi utilizado, né? Mas enfim, já tinha box no banheiro, já tinha um balcão na cozinha, tinha piso já em todos os ambientes, ia ter que fazer algumas reformas de piso, mas nada de destruir tudo e tal. E conversa vai, conversa vem com o casal falou que estava muito interessado, era só a gente agora mandar a documentação para a gente ver se realmente ia fechar. Resumo da história aí, o casal ele acabou não comprando, né? Acabou que eles não tiveram aprovação na Caixa, bateu lá na Caixa e foi reprovado por algum motivo, alguma coisa que tinha acontecido ou no nome da pessoa, ou então em algum mal entendido aí entre cliente e Caixa, o sistema da Caixa ele acaba não aprovando, ou então condiciona. No caso, foi reprovado, mas tinha sido aprovado pelo Itaú. E até ficou 0 de entrada, a pessoa conseguiu financiar 100% do imóvel pela tabela SAC lá no Itaú, um imóvel usado, só que ia ter que dar o dinheiro de documentação e o cliente ele falou que era o dinheiro, né? Mas mesmo assim, a gente conseguiu ainda ajudar. O proprietário ele iria devolver R$ 5.000 para o cliente para ajudar ele, né? Após finalizar a compra, para ajudar ele com relação a partes de documentação. Ia ser uma certa negociação para as duas partes ficarem ganhando aí. Ou seja, o apartamento de 139 ele ia acabar saindo por 134 mil. E pergunta, Thiago, ele fechou? Não, mesmo assim, ele não fechou. Então, essa foi a primeira história aqui. O cliente ele acabou não fechando, mesmo a gente conseguindo uma forma de conseguir ajudar aí, né, de certa forma, melhorar os gastos que o cliente ia ter, porque foi numa tabela com valores maiores, né? A tabela SAC, vocês sabem que os valores eles começam mais alto e depois que vai abaixando. Mas mesmo assim, o cliente não fechou. E agora a gente vai contar a segunda história que aconteceu aí uma semana antes, mais ou menos aí.
Eu apresentei um apartamento para uma moça, ela foi junto com o seu namorado, esse mesmo apartamento aí, e essa moça, ela gostou bastante, ela ficou muito interessada. Eu me lembro que ela já estava imaginando como que seria o dia a dia ali. Então o cliente, quando ele entra nesse estado de conseguir se imaginar, de conseguir ver como que seria o dia, ainda mais lá o local, ele não tem contato, todas as vistas, né, das janelas, você vê a natureza. Então isso é muito bom, isso é muito interessante, principalmente se você faltava um pequeno detalhe para poder você estar fechando, né? Quando você vê que o apartamento realmente ele tem uma posição privilegiada, uma posição única, você começa a ter aquela sensação de realmente isso aqui vale para mim. Então a pessoa estava muito feliz. E conversa vai, conversa vem, encaixou perfeitamente no orçamento dela. Ela só ia ter que fazer um pequeno esforço financeiro com relação à documentação, mas depois que a cliente ela saiu, ela realmente ela não fechou. Ela acabou não comprando, né, o apartamento. E é um detalhe que a gente tem que frisar aqui, depois vai fechar a ideia quando você entender esses três motivos. No caso aqui, o namorado dela já tem um imóvel. Então, entre aspas, eles já têm um local onde morar. É interessante vocês saberem. No caso anterior, o casal ele não estava comprando porque paga aluguel, por exemplo. Eles moram na casa de parente, ainda moram na casa dos parentes lá. Eles construíram uma casa e dividiram um terreno e moram lá nessa casa com os parentes deles. Então, eles têm já local para estar morando, né? Essa segunda história, a moça, primeiramente ela mora com a mãe, se não me engano, tá? Com a mãe, isso mesmo, com a mãe, e o namorado acabou de pegar a chave na mão de um apartamento, né? Agora vamos entender a terceira história, né? Essa terceira história aconteceu aí na Copa do Mundo, antes do jogo Brasil e Camarões. E eu atendi uma moça e suas duas filhas. É um detalhe que é muito interessante falar, que essa foi a segunda vez que eu atendo essas três moças, e eu atendi elas há 2 anos atrás, cerca de 4 anos atrás, porque foi antes da pandemia. Eu apresentei um empreendimento que na época encaixava perfeitamente no orçamento delas, né? No caso, aí, encaixava perfeitamente no orçamento dela, mas mesmo assim ela não fechou. E aí, mais ou menos aí 4 anos depois, né? Que foi em janeiro de 2018, né, querida? Foi em janeiro de 2018, janeiro de 2019, né? Isso mesmo, em janeiro de 2019 eu atendi essa moça, apresentei 2 apartamentos lá. Hoje esses apartamentos estão prontos, algumas pessoas até estão vendendo agora apartamento, algumas colocaram seus apartamentos para alugar. E na época essa moça não fechou, agora ela foi procurar novamente comigo um apartamento para poder conhecer, né, ver se encaixaria no orçamento, que também ficou cabível, encaixou no orçamento dela, mas mesmo assim ela também não fechou. É muito interessante frisar nessa terceira história aqui, que é um mal que, depois eu vou até fazer um outro vídeo explicando, é uma bênção e ao mesmo tempo uma maldição, que é quando a condição ela está muito fácil. Porque às vezes você acaba deixando escapar uma grande oportunidade porque você acha que vai vir uma outra melhor. Porque no caso dessa moça, ela anteriormente, ela percebeu, né, provavelmente não fui o único corretor que atendeu ela. Então ela percebeu que ela poderia financiar todos os empreendimentos ali, a maioria dos apartamentos, dando zero de entrada, dando uma entrada mínima, utilizando somente o FGTS. Isso acabou gerando uma certa bênção, só que acabou gerando também uma certa maldição, porque aí ela fica esperando melhor imóvel, e o melhor nunca vai ter, porque sempre eles vão estar melhorando. Você pode ter certeza, se lançou um projeto agora, a chance de daqui 2, 3, 4 anos, enfim, lançar um outro melhor ainda é muito grande, porque é natural do ser humano evoluir, crescer, se aprimorar. E, enfim, na terceira história aí, atendi essa moça 4 anos atrás, quando foi no final do ano passado, eu atendi em pleno jogo aí, próximo aí do jogo de Brasil e Camarões. E essa encaixou a situação, encaixou os valores aí, mas mesmo assim, essa moça ela acabou não fechando aí. No caso, as duas histórias primeiras, não têm imóvel próprio, mas eles têm um imóvel que não paga aluguel. No caso dessa terceira história, essas 3 moças elas pagam aluguel. Mesmo assim, eles não fecharam a compra. E eu vou tentar ajudar você a entender aqui o porquê que de repente nós não fechamos a compra de um apartamento, porque que às vezes a gente não consegue estar realizando essa conquista. Muitas vezes a gente acaba depois se sentindo, se martirizando, a gente acaba sentindo aquela sensação de, poxa, eu deveria ter comprado, por que eu não comprei, né? E eu vou ajudar vocês a entender esses 3 motivos, né? Vamos lá, o motivo número 1 do porquê que a gente acaba não comprando um apartamento. Você só não compra seu apartamento
porque você não vai utilizar. Você viu aquele apartamento ali e você percebeu que você não vai utilizar. Ah, eu não vou estar morando aqui, não vou estar utilizando esse apartamento. Eu iria comprar e eu não ia conseguir colocar ele para alugar. Por algum motivo você imaginou que você não iria estar utilizando o seu apartamento e aí você acaba não comprando. Ah, sei lá, eu fico mais aqui na casa da minha mãe do que, né, poderia ficar no meu apartamento. Então você acaba sentindo que, eu vou continuar morando aqui na minha mãe e pagando um apartamento, né, porque eu fico muito tempo aqui. Então pode ser que você não compre porque você sente que não vai necessariamente utilizar ou não vai utilizar tanto ao ponto de precisar realmente comprar. Beleza? Segundo motivo que pode gerar a sua negação ao lar dos sonhos, você pode estar não comprando o seu apartamento porque você não viu benefício em você estar morando ali, ou você não viu que isso vai beneficiar a sua família. E aí você acaba não comprando também, porque não tem benefício para mim, não tem benefício para minha família, né? Não vai ter retorno para os meus familiares, para quem vai estar morando ali. Então eu acabo não comprando, né? E, sei lá, você viu que tem uma piscina, mas de certa forma você não usa, sua família também não usa, seus filhos não usam. Isso é muito difícil de acontecer. Você tem um playground ali, mas você viu que seus filhos não vão usar, então você acaba vendo que não vai ter serventia para você morar num apartamento, né? Morar num apartamento, você viu que as dimensões, né, o posicionamento da planta, a implantação, você viu que não é legal para o seu dia a dia, para o seu estilo de vida, você percebeu que aquilo ali não vai ser legal para você, então você acaba também não comprando porque você viu que não tem benefícios. De repente, sua mãe, ela precisa pegar ônibus e o ônibus parar muito longe dali, da onde tem esse seu condomínio que você está pensando em comprar, você pode acabar não comprando também, porque não vai beneficiar as pessoas que você ama ao seu redor aí, e aí você acaba não comprando. Isso daí é um segundo motivo que você pode não estar comprando o seu apartamento, porque não tem benefício nem para você, nem para sua família, beleza? Terceiro motivo de você não estar comprando, né? Você só não compra o seu apartamento por esse terceiro motivo, que é o terceiro e último motivo por você não estar comprando. Simplesmente para poder ficar mais fácil de entender, é que o terceiro motivo é que você não compra, porque quem manda realmente, quem fecha a mesma compra não é você. Quem manda na bagaça e na quebrada não é você, é uma outra pessoa que não está, às vezes, na mesa ali, conversando, não é nem você, nem seu cônjuge, nem sua cônjuge. Talvez você só não percebeu que tem uma outra pessoa que manda mais do que vocês dois, né? E isso pode acontecer em casos aí, principalmente quando o casal ele deixa uma terceira pessoa, um parente, alguém que ama muito eles, se envolver demais nesse momento aí, e essa terceira pessoa acaba tomando. Eu não estou falando que não é para você pedir conselho, principalmente de quem você ama. Pelo contrário, você tem que pedir conselho. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes essa pessoa ela acaba tomando a decisão por você, e aí já não é algo legal, porque quem tem que realmente ver se é bom ou ruim é você e sua esposa, é os dois que vai morar ali, você e seu namorado, você e seu namorado, vocês dois que tem que realmente ver se aquilo ali é bom ou não é bom para vocês dois, né? Então vocês podem acabar caindo numa dessa daí, em que o chefe ou a chefa não é você. Beleza? Vamos entender agora aqui como que a gente pode fazer para conseguir sarar essa tomada de decisão e conseguir realmente entender da próxima vez que você for em um apartamento, ou se você está vendo aí um decorado aí, um dos nossos decorados que a gente está apresentando para vocês aí, vamos fazer essas 3 perguntas aqui para poder realmente vocês ficarem mais afiados aí e ficarem mais decididos, vamos por assim dizer, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, faça a primeira pergunta, que é a seguinte: eu moraria com a minha família nesse apartamento? Ou, no caso, se você vai investir, eu investiria, isso daqui é um bom investimento para mim e para minha família, esse apartamento aqui? A segunda pergunta é: esse apartamento atende às minhas necessidades e às necessidades de quem vai morar, da minha família que vai morar aqui? Ou quem vai me visitar com muita frequência? Isso daqui vai ser legal para o meu pai, para minha mãe, que, sei lá, já está mais velho. Eles vão conseguir estar vindo aqui com periodicidade, de repente até de bicicleta, vir lá e me visitar, que ainda faz um exercício, porque é pertinho. Então, faça essa segunda pergunta. A terceira é a seguinte: quem manda nessa bagaça? Quem que manda nessa bagaça? Sou eu? É minha esposa? Ou é uma terceira pessoa? Sou eu? É minha namorada? Ou é uma terceira pessoa? Enfim, faça essas 3 perguntas, beleza? Então, recapitulando, você não compra pelo primeiro motivo: você não vai usar.
Segundo motivo, isso não te beneficia nem beneficia os seus parentes, a sua família, as pessoas que você ama. Terceiro motivo, quem está definitivamente mandando na compra, fechando a venda, não é você, não é a sua esposa, não é a sua namorada, é uma terceira pessoa que está comprando. Esses são os três motivos que você não compra o seu apartamento. Você só não compra o seu apartamento, não é por dinheiro. Muitos vão falar que é questão financeira, mas não é dinheiro. Você só não compra simplesmente pelo fator, por esses três motivos aí. E faça essas três perguntas para você mesmo, para te dar mais poder de decisão e realmente usar mais o seu neocórtex e menos o seu sistema límbico, seu sistema reptiliano. Beleza? Esse daqui foi o vídeo explicando os três motivos pelo qual você não compra o seu apartamento. E aqui é o Consultor Thiago, mais um vídeo para vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.